Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação. As coisas começaram assim, brincando, e a gente não deveria perder isso, porque foi como tudo aconteceu. Ela transformou nossa casa num quilombo urbano. Estivesse a gente onde fosse, era um quilombo, nossa casa. Ser quilombola está muito além de uma questão étnico-racial. Ser quilombola é quase um estado de espírito. Falar sobre a resistência de mulheres quilombolas é falar de um corpo-território. Nós, mulheres quilombolas, existimos porque resistimos. Quilombos são territórios de resistência. A luta quilombola vem crescendo desde a Constituição Brasileira de 1988. Atualmente, conforme os dados do IBGE, tem mais de 1 milhão de quilombolas no Brasil. Essa luta é necessária para fazer um contraponto ao modelo de agronegócio que busca uma constante expansão territorial, indo na direção do desmatamento e da expulsão das comunidades e povos tradicionais. Um quilombo é um espaço guardião de sementes crioulas e berço de nascimento de diversas manifestações da cultura popular, um modo de vida que respeita a natureza, capaz de preservar a biodiversidade e promover a soberania alimentar. No episódio Quilombo, Resistindo e Plantando um Modo de Viver, Comunidades Brincantes convida para uma pesquisa viva as vozes de mestre Jaime de Mar Grande, mestre de capoeira da Bahia, Gabriele Miranda Santos, representante da Juventude Quilombola, Ana Páscoa, cuidadora de idosos, e Sandro Santos, do Quilombo Cafundá Astrogilda, que vem aqui prosear com a gente sobre esse território de resistência em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Meu nome é Sandro, eu sou morador aqui do Quilombo Cafundá Astrogilda, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, em Vargem Grande. E o Quilombo Cafundá Astrogilda é uma comunidade tradicional. A cidade do Rio de Janeiro conta hoje com 7 comunidades tradicionais, ou seja, 7 quilombos reconhecidos. Haja visto que isso é muito pouco, dentro de uma realidade onde a gente tem na cidade do Rio de Janeiro o Cais do Valongo, que foi um dos portos que recebeu mais seres humanos na história do mundo para serem escravizados. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram no Rio de Janeiro através do Cais do Valongo para serem escravizados. Cadê essas pessoas? Numa realidade de hoje, a gente só ter 7 quilombos reconhecidos é muito pouco. O Quilombo Cafundá Astrogilda é um espaço de resistência e eles são remanescentes e são descendentes das pessoas que foram escravizadas para trabalhar nos empreendimentos escravocratas que pertenciam aos monges beneditinos, perto aqui da onde hoje a gente conhece como Maciço da Pedra Branca. Chegaram aqui por volta do ano de 1625, 24. Então a família de Estácio de Sá construiu ali o Engenho do Camorim e a Igreja de São Gonçalo do Amarante, que fica do lado do Engenho do Camorim. Essas terras ficaram para a Vitória Costa de Sá, que doou todas essas terras para o Mosteiro de São Bento. E aí os monges beneditinos construíram mais 2 empreendimentos, que foi a Fazenda de Vargem Pequena e a Fazenda de Vargem Grande. As pessoas que vivem hoje no Quilombo Cafundá Astrogilda são descendentes das pessoas que foram escravizadas para trabalhar nessas 3 fazendas. Naquela época, o que a gente conhece hoje como Parque Estadual da Pedra Branca era a floresta que tinha atrás desses empreendimentos, para onde os nossos irmãos fugiam, né? E ali a floresta trazia para eles o abrigo, o acalento, o alimento, a segurança. Mas a partir de 1888, com a abolição da escravidão, já não existia mais a necessidade de se abrigar e de se esconder na floresta. Muitos retornaram para morar, para viver com seus irmãos, ali no entorno desses empreendimentos. E aqui no caso do Quilombo Cafundá Astrogilda foram se criando núcleos familiares dentro da floresta. Então, o Quilombo Cafundá Astrogilda, ele não é um lugar, um sítio, uma casa. Ele é um território quilombola. E nesse território tem vários núcleos familiares. O que é um núcleo familiar? É um agrupamento de casas. O Quilombo Cafundá Astrogilda é formado por descendentes também de agricultores. Os escravizados que vieram para cá eram de origem banto na África.
E os bantos têm esse conhecimento da terra, da medicina ancestral, do trato com as ervas medicinais. E essas pessoas, então, descendentes dessa raiz ancestral, eles procuraram, enquanto liberto, um lugar onde eles pudessem viver. Então foram criando vários núcleos familiares dentro da floresta. E a junção desses núcleos familiares é o que a gente chama hoje de território quilombola do Quilombo Cafundastro Rio. Mas, assim, no ato da certificação, isso em 2014, a gente precisava dar o nome. Dentro do processo foi criado dentro da Fundação Cultural Palmares. E então a gente resolveu fazer uma homenagem. A Astrogilda, que é a minha avó, ela foi uma pessoa dentro dessa comunidade que foi uma figura relevante. A Astrogilda nasceu na casa que eu moro hoje em 1902. E a gente entra nessa luta para ser reconhecido como comunidade tradicional, porque a gente começou a passar por um conflito socioambiental muito grande com o INEA, porque o Quilombo fica dentro de um parque estadual. A gente está dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. E não é a gente que está dentro do parque, é o parque que está dentro da gente. O parque foi fundado em 1974. E a história de vida dessas pessoas aqui tem mais de 200 anos. Não, nós não invadimos o parque. A gente já estava aqui antes de ser parque. E a partir daí a gente mergulhou nesse mundo da luta social. A gente não tinha ideia que todos esses saberes tinham tanta importância. Que o nosso modo de vida, o nosso jeito de ser, a benzedeira que reza as crianças, o agricultor que faz a sua plantação. E em 2014 nós fomos certificados. Mas uma vez certificados, eu pensei, e agora? Nós somos reconhecidos como uma comunidade quilombola. Mas, cara, ninguém sabe que a gente existe. Nem as pessoas daqui têm noção da ancestralidade e tradicionalidade que elas têm, porque isso foi roubado delas durante uma vida. Naquela época, em 2013, me ocorreu uma coisa que eu passei a chamar de ação griot. E aí eu criei um roteiro, e dentro desse roteiro, eu criei uma estrutura de aula de campo onde ela pudesse ser multidisciplinar, onde a gente pudesse trazer os alunos e falar de tudo, de meio ambiente, de ancestralidade, de cultura, de religiosidade, onde a gente pudesse falar aquilo que não se pode falar na sala de aula. O griot, nas comunidades iorubás, ele é um transmissor de uma sabedoria ancestral. Como o saber naquelas comunidades não era documentado, o griot tinha esse papel de transmitir o saber para as próximas gerações através da oralidade. Ou seja, o griot ia passar o saber da agricultura, da astrologia, da medicina. O conhecimento do quilombo está na raiz. E para você comungar desse conhecimento, você tem que imergir nele, tem que vir uma troca calorosa, afetiva. Eu me entendi dentro dessa comunidade como um educador socioambiental. Eu recebo aqui no Quilombo Cafundastro Gilda, para participar do Ação Griot, uma média de 1.000 a 1.500 alunos por ano. Palmares foi o primeiro estado livre do Brasil. Palmares tinha negros, tinha indígenas, tinha europeus, tinha todo mundo que era uma resistência contra aquela proposta naquela época. E olha que coisa bacana. Então, ser quilombola está muito além de uma questão étnico-racial. Ser quilombola é quase um estado de espírito. É quando você entende isso, você toma pertencimento disso para você e você luta por aquilo, você está junto. E aí eu digo que o Ação Griot forma quilombolas. Não tem ninguém para melhor falar de quilombo do que Abdias do Nascimento. No dia da posse dele no Senado, ele fez questão de cantar uma música, que essa música ela fala não do dia 13, do dia da abolição, mas do dia 14. O que aconteceu com essas pessoas no dia 14 de maio de 1888? No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Deixando a senzala de lado, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Salve, Abdias do Nascimento. Gabriele Santos é pedagoga.
Ela faz parte da CONAC e vem nos contar sobre a resistência das mulheres quilombolas. Meu nome é Gabriele Miranda Santos, conhecida também como Solar. Sou pedagoga, artista, facilitadora gráfica e componho a rede de comunicadores do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais. Faço parte do coletivo de educação escolar quilombola, o coletivo da juventude quilombola e o mais novinho da turma, o coletivo LGBTQIAP+. Costumamos dizer que somos todos CONAC. A Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos é de extrema importância para a luta quilombola. Nos representando em âmbito estadual e nacional, a coordenação busca fomentar, junto com as comunidades quilombolas, políticas públicas específicas para essa população. Falar sobre a resistência de mulheres quilombolas é falar de um corpo-território. Nós, mulheres quilombolas, existimos porque resistimos. Lutamos por uma educação que seja coerente com os nossos modos de vida, que as nossas crianças tenham em seu aprendizado parte da comunidade, para que os nossos jovens acessem o ensino superior e lá permaneçam, para que os nossos idosos consigam ter um descanso, para que os nossos adultos e as lideranças resistam sem ser criminalizadas, para que os nossos ancestrais descansem. Negro sofreu, negro chorou, negro veio dizer que cativeiro se acabou. Negro sofreu, negro chorou, negro veio dizer que cativeiro se acabou. Acabou sim, Dona Sinhá, chegou a hora do meu quilombo se levantar. Acabou sim, Dona Sinhá, chegou a hora do meu quilombo se levantar. Ana Páscoa é estudante de gerontologia, cuidadora de idosos e transmite a sua história com uma fala que abraça também as suas heranças e raízes espirituais. Olá, meu nome é Ana Páscoa, tenho 53 anos, sou cuidadora de idosos, estudo gerontologia. Considero que eu faço parte de uma minoria de negros, aqueles que tiveram acesso a boa educação, saúde, boa, lazer, história do nosso povo, história do Brasil, do mundo, uma visão ampla. Eu digo minoria porque, pelo menos na minha sala de aula que eu estudava, eu era a pretinha da sala. Na verdade, sem bullying, mas a gente vê, né? O meu tio era físico nuclear, ele foi o primeiro físico nuclear PhD que o Brasil teve. E hoje a gente tem até um prêmio da física com o nome dele, Anselmo Sales Páscoa, que é para estudantes negros e acaba de ser entregue a uma mulher negra. A minha mãe, Abigail Páscoa, foi assistente social, militante do Partido Comunista, do Movimento Negro, movimento de mulheres, de legalização de terras indígenas e quilombos. Enfim, ela transformou a nossa casa num quilombo urbano. Estivesse a gente onde fosse, era um quilombo, nossa casa. E o meu pai é arquiteto e planejador urbano. Quanto à parte espiritual, eu sempre senti essa força, mesmo sem saber o que era. Minha avó materna trabalhava numa casa que se chamava Cabana de Tupinambá e ela me levava desde pequenininha. E anos mais tarde eu encontrei o Daime e através da doutrina, através do Daime, do povo, eu conheci o Caboclo Tupinambá, recebido pela mãe baixinha. Tive a oportunidade de estudar com ele, com ela, mais de 21 anos. O que eu aprendi de mais importante sobre trabalhar em terreiro, seja em terreiro espiritual, em terreiro de casa, que é a família, é que a união faz a força. A união é que torna a gente realmente forte.
mesmo e principalmente cada um em seu lugar. Vou deixar um canto do caboclo pra gente. Unidos irmãos, daremos as mãos, fortes amigos, companheiros irmãos, daremos as mãos, levando a bandeira, amigos irmãos, até o amanhecer. Unidos irmãos, daremos as mãos, fortes amigos, companheiros irmãos, daremos as mãos, levando a bandeira, amigos irmãos, até o amanhecer. Salve a corrente! E olha só quem está aqui para falar com a gente sobre capoeira. É Mestre Jaime. Preparem-se, a roda vai começar. O meu nome é Jaime Lima. Parece até que eu só tive pai, não tive mãe, mas foi assim que eu fui registrado, então assim eu deixo. Bom, nasci aqui na Gamboa, uma comunidade boa. Comecei capoeira aqui em 65. Continuo na capoeira até hoje, porque não consegui, nem quero me separar. No início foi uma paixão, mas depois coisa vira um amor. À medida que a gente vai compreendendo e conhecendo as potencialidades da capoeira, então a gente passa mais e não consegue largar mais essa namorada, essa mãe, seja lá o nome que a gente queira dar. Conhecida aqui como mestre Jaime de Mar Grande, por trabalhar desde novo com a capoeira, dando aula para criança, para adolescente, para adulto, para qualquer faixa etária de idade. Gosto da música de modo geral, eu gosto do violão, eu gosto do cavaquinho, eu gosto do bandolim, eu gosto da percussão. E vou viajando nessa praia dentro do pouquinho que aprendi com cada uma delas. Na realidade, essa brincadeira ela já vem dos quilombos. Capoeira era uma forma de variação, era uma forma de brincar, era uma forma de se sentir bem, de se sentir feliz, alegre, por ser uma arte brincante. E a gente vê que cada vez mais as pessoas vão ficando enrijecidas e perde esse lado criança, que deve dominar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E a gente, devido às dificuldades da vida, a gente desfoca e segue um caminho completamente diferente, porque a vida não é disputa nem é competição, a vida é aprendizado. Infelizmente, a gente vive de incentivos completamente negativos e na nossa função de capoeira, de cultura popular de modo geral, a ação é uma forma de ocupação, é um meio de se ocupar brincando, sorrindo, tocando, cantando, falando, proseando, é uma forma de viver bem, de viver feliz, de buscar sua felicidade. E isso cada vez mais a gente vai perdendo, porque você vê que as pessoas vão ficando enrijecidas, elas vão sendo levadas, na realidade, a essa questão da disputa, de quem é mais, de quem estuda mais, de quem lê mais. O que a gente faz com todo esse conhecimento que, de repente, a gente adquire? Eu vejo a maioria das pessoas usar como um meio de subestimar outra, de humilhar outra. E a capoeira era um meio de distração, o samba era um meio de distração quando não se tinha nem instrumento. Batia numa bacia, batia numa lata, tocava no prato, batia na panela, batia no balde, no que tinha no banco. As coisas começaram assim, brincando, e a gente não deveria perder isso, porque foi como tudo aconteceu. Ninguém sabia que um dia o samba ia ser a potência que é, e está aí pelo mundo, capoeira e tantas outras coisas aí que vêm da cultura popular e hoje completamente transformada. As pessoas competem do nada, sem perceber que está competindo, sem precisar competir. O que leva a gente à felicidade é a gente saber que aquilo que a gente está fazendo não é para ser melhor do que ninguém, mas é uma forma de viver a vida.
é uma filosofia de vida. As palavras, elas têm poder, elas tomam forma, elas fazem a coisa acontecer, ela transforma o mundo, ela transforma o universo. A música, na sua totalidade, é quem move o mundo. Tudo é muito sutil, né? Não parece, mas tudo é muito sutil. As coisas vão acontecendo e elas não estão aqui, elas estão vibrando dentro do universo. Tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente está pronunciando, que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, se a gente perde esse lado brincante, a gente perde a essência da cultura. Pode parecer, quando não tem brincadeira, pode parecer, mas a gente sabe que parecer não é ser. Quando a gente, às vezes, fala sobre a natureza, a gente fala de forma que parece que a gente está se isolando, que a gente não faz parte dela, que a gente está assistindo o show de fora. Na verdade, o mundo humano é uma grande peça e cada um é um personagem, é uma coxa de retalho. Jamais poderia acontecer algo como a capoeira e sem ter nada a ver com esses 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. O berimbau tem os 4 elementos da natureza. O quarto, que somos nós, que vamos manusear esse instrumento que tem a corda como mineral, tem o couro na ponta, que é vegetal, a madeira também é vegetal, a caixa de ressonância, que é a cabaça, também é vegetal. O mundo foi criado pelo reino, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Por último, chega no hominal, que é essa junção, né, essa potencialidade toda potencializada na gente, no homem, que vem para construir o mundo ou um novo mundo. A gente precisa reconstruir um novo mundo. E a gente tem um pouco aí de cada desse reino, está dentro da gente. O ser humano é um refinamento dos outros reinos. É a síntese. Mais para frente, creio eu que vai ser mais ainda, porque a tendência é a gente se afinar, a gente está compreendendo melhor essa natureza da qual a gente é parte. Então, tem tudo para ser uma coisa super harmonizada. A consciência das letras da música, principalmente no que se refere à subestimação da mulher. Então, muita música que subestimava uma mulher, hoje elas são cantadas, a melodia é mantida, mas as letras elas são modificadas. Isso é uma consciência de um novo mundo. Eu vou fazer um toque que ele é chamado de lamento. Então, esse toque é muito utilizado em ocasiões fúnebres. Lamentar que não estamos num patamar maior de entendimento dessa coisa chamada natureza e que a gente é parte dela. Eu diria que são irmãos gêmeos. Agora está bem em evidência essas relações de samba com a capoeira. Sabe aquele dizer que tudo vira em samba? Precisa ter amizades sinceras. Eu aprendi com alguns mestres antigos. Capoeira é uma coisa que sai para ser jogada com verdadeiros amigos. A gente está numa roda de capoeira agora. A capoeira é que nem a natureza, é uma coisa muito simples. Eu agradeço o convite de vocês. Conta-gotas poético com Diana Graça. Cortejos de sabedoria. É do território sagrado o voo ancestral, anunciação original da boca da vida. Além das montanhas, cantam as sementes crioulas.
Quilombo tá chamando agora. A terra pede por cortejos de sabedoria. Tem capoeira, tem reza, tem ervas curandeiras e poesia. Tem a oralidade mestra a ensinar. Menina e vovó desatam nós antigos, costuram saias de resistência, para encantar o vento com a força da comunidade, para desmanchar o castelo do racismo, para banir o silenciamento das vozes negras e colher a dança da liberdade. Salve os versos de Ana Mambuca, Antônio Bispo e outras vozes quilombolas. Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623-2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio com o tema Nossa Cultura, Heranças do Padrinho Sebastião.